um dia um peso, uma bagagem. Tudo bem o Renan colocar aqui todas essas bagagens por alguns minutos, mas imagina a mensagem toda, imagine o culto inteiro, imagine 2 dias na semana, 3, 4, imagina 5 dias, imagine 10 dias sem poder deixar essas malas. Ele estará no final de uma semana certamente com sérios problemas, certamente com muitas dores, certamente muito irritado, certamente com muitos problemas, porque não é fácil carregar todas essas malas. Porém, há pessoas carregando muitas bagagens, muitos pesos emocionais, que não consegue gerir, que não conseguiu tirar, e ela está numa estafa mental, emocional e automaticamente física, porque reflete no seu físico. Algumas pessoas que não conseguem desenvolver o seu potencial, às vezes está muito aquém daquilo que ela pode desenvolver como ser humano, como pessoa, como profissional, como esposa, como marido, por causa dos pesos terríveis que ao longo do tempo se torna difícil de carregar. As bagagens emocionais, elas são diversas, elas são muitas, e elas podem estar em qualquer área da nossa vida, e estes pesos faz com que nós tenhamos dificuldade. Quando Deus chamou e ia eleger Saul, ele estava com sérios problemas e com sérias dificuldades. Se nós lermos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Deus fala para ele assim: mesmo você achando que não é capaz, eu acredito em você, trazendo para essas palavras. Nós olhamos para a Bíblia, entre tantas pessoas, nós vemos, por exemplo, um homem chamado Gideão. Quem não conhece a história de Gideão? Quem não conhece o homem que venceu os amalequitas, cujo número de soldados era tão grande que não dava para contar, e com apenas 300 homens ele obteve uma vitória fantástica? Nós conhecemos essa parte, mas o começo da história, o medo que Gideão tinha. Gideão viveu e cresceu em uma época em que os amalequitas vinham e roubavam tudo que eles plantavam. Eles trabalhavam, eles semeavam, mas na hora da colheita vinha o inimigo e colhia. Eles sobreviviam com pouco que deixavam, e muitos eles escondiam nas cavernas para não ser levados pelo inimigo. Assim muitas pessoas estão vivendo com medo, assustado, tentando esconder algumas coisas do inimigo, mas tem coisas que não dá para esconder, nem do inimigo e nem de Deus, e elas acabam se tornando pesos na nossa vida. Algumas pessoas têm ali pesos como, vem cá Renan, vamos trabalhar um pouquinho. Renan, segura aí, o peso da dor. Alguma coisa te feriu, alguma coisa te fez ficar com dores, seja essa dor de alma, coração, coisas que quando você pensa, você tem vontade de chorar, coisa que quando você pensa, você tem vontade de desistir, coisas que quando você pensa, você desanima, você não quer mais prosseguir. Coisas, dores ao longo da vida, que talvez se repetiu ao longo da sua caminhada. Alguém toca no assunto, você talvez estava bem, logo a sua alegria se esmorece, a sua força vai se esvaindo, a tristeza chega e toma conta, parece até que a tua alma está sangrando. Dores, seja ela qual for, às vezes carregada lá da infância, às vezes da sua adolescência, às vezes de relacionamento na sua própria casa e sua família, vai causando dores. E muitas vezes essas dores, elas trazem junto com ela a bagagem da culpa. As pessoas, além das dores, têm um sentimento de culpa, e a culpa é um sentimento terrível. A culpa leva a pessoa a viver em prisões e grilhões terríveis, e ela não consegue se livrar.
Mas tem gente que não é nem questão de culpa, ela carrega a bagagem da falta de perdão. Ela não consegue perdoar. Ah, pastor, aconteceu na minha casa. Ah, pastor, aconteceu na minha família. Aconteceu na minha igreja. Aconteceu no meu serviço. Olha, não tem jeito, eu não esqueço. Não tem como esquecer uma coisa dessa. Olha, não tem como esquecer, porque você certamente não tem amnésia. Alguma coisa que te magoou, te feriu, você vai lembrar. E tem coisas que você vai lembrar por toda a vida. Mas o que diferencia essas lembranças, quando eu lembro e choro, quando eu lembro e sofro, quando eu lembro e tenho raiva, quando eu lembro e tenho remorso, quando eu lembro e tenho sentimentos ruins, são bagagens negativas, é sinal que uma ferida que foi aberta talvez há 20 anos, há 30 anos, não fora fechada ainda, e precisa ser tratado e curado. É preciso que o bálsamo de Gileade seja derramado para sarar essas feridas. E muitas vezes a pessoa vai guardando. É o problema da dor, da culpa, da angústia. Tem também a mala do pecado. A bagagem do pecado, ela também é uma bagagem terrível. Ah, pastor, mas tem um pecado que aconteceu, eu cometi, mas olha, vou contar assim. Só eu sei, não existe. Um pecado, 3 pessoas sabem, sempre, não tem como, você, Deus e o diabo. E o peso que a culpa traz, ela é muito grande. Tem gente que carrega estes pesos por muitos anos, mesmo sabendo que Deus é amor, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo a Bíblia dizendo lá em 1 João capítulo 1 versículo 9, olha, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade. Ele não só perdoa, como Ele sara e cura. Mesmo estando escrito na epístola de 1 João capítulo 2 versículo 1, filhinhos, se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, Ele é o teu advogado. Mas nós muitas vezes não conseguimos deixar e carregamos o peso do pecado, da culpa, e ele vai trazendo um problema sério, é uma bagagem terrível. Seja qual for a bagagem, tem gente que carrega a bagagem da solteirice. A pessoa está com a bagagem pesada, parece que eu não vou casar nunca mais, daqui a pouco Jesus Cristo volta e eu estou aqui. São bagagens. E a pessoa às vezes na questão de querer resolver o seu problema, muitas vezes nós acabamos tendo dificuldades cada vez maiores. Eu não vou judiar do Renan, mas eu ia colocar mais algumas bagagens e até pedir algumas bolsas das irmãs emprestadas. E tem bolsa aqui que eu vou falar a verdade, a irmã já está com um problema aqui no ombro, já está com tendinite, de tanto carregar a boia, é pesada, Renan. Então eu não vou fazer isso com o Renan. Mas imagina só esse pouco físico como que é. Imagina nas suas emoções. Pode jogar tudo ali, Renan, e fica à vontade. Pode ficar aí, pode ir lá ao lado da sua esposa. São bagagens que ao longo do tempo vão se tornando difíceis de carregar. E é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer na questão emocional, o que o Renan acabou de fazer na versão física, vamos chamar assim. O que o Renan acabou de fazer que aliviou o peso dele, o quê? Deixou as malas para lá. Você precisa deixar as malas de emoções ruins, as malas da negatividade, as malas de questões que têm destruído a sua alma, que têm roubado a sua alegria, que têm feito você viver, presta atenção para não me entender errado, tem feito você viver a experiência de morte enquanto está vivo.
Pastor, mas é meio estranho isso aí, como é que pode? Porque tem gente que acha que a morte acontece no fim da vida, mas a morte é uma experiência diária no cotidiano de muitas pessoas. Morte é tudo aquilo que te puxa para baixo, morte é tudo aquilo que diz para você não vai dar certo, morte é tudo aquilo que diz não tem jeito, morte é tudo aquilo que diz é o fim. Na morte o diabo sempre chega para dizer para você é o fim, agora acabou, não tem mais jeito. Mas já fazem 25 anos que eu tenho pregado nessa igreja, toda vez que o diabo diz é o fim, não tem mais jeito, Deus se levanta e diz é apenas o começo de uma nova história, de uma nova etapa, de uma nova jornada e de uma nova caminhada, mas é preciso deixar as malas.